Ministério da Cultura apresenta Que Pira é Essa? De José Álvaro da Silva Carneiro, ilustrações Carla Irusta. Primeira edição, Curitiba, 2018. Apresentação. Nasci em Curitiba, no Paraná, e cresci rodeado por uma paisagem que ganhou nomes como Piraquara, Piraí, Assungui, Anhangava, Guaraqueçaba, Tibagi, Itupava, Peabiru e Iguaçu. Para onde quer que eu olhe, vejo a presença indígena nesses lugares que apontam para uma história nem sempre contada. O nome de um lugar tem forte ligação com sua história. Rios, caminhos e montanhas ao meu redor contam sobre o passado do estado do Paraná. Piraquara, por exemplo, significa toca do peixe, provavelmente porque nesse lugar tinham muitos peixes. Já Iguaçu é água grande, e quem já viu as cataratas desse rio entende o porquê. Todas estas palavras indicam a presença de povos indígenas em minha região. Povos que viveram nessas terras ou passaram por aqui há milhares de anos. E foi essa gente que ensinou aos colonizadores, que chegaram bem depois deles, como é que se chamavam as coisas e os lugares. Foi assim aqui e em boa parte do nosso país. Foi desse jeito que a língua portuguesa falada no Brasil ganhou novos sons e ficou mais diversa. Com o passar do tempo, as pessoas aqui e acolá passaram a usar essas palavras sem saber sua origem e significado. Isso nos afasta de nós mesmos, pois reconhecer a história dos povos indígenas e sua contribuição à língua que a gente fala é também aprender sobre a nossa história e a nossa identidade. Este livro, Que Pira é Essa? É um chamamento, remete ao distanciamento que nossa sociedade tem hoje de suas raízes e da consequente ausência de empatia para com as diferenças. Desconhecer a origem indígena de alguns costumes do nosso dia a dia e de muitas das palavras que usamos com frequência é uma piração, uma triste alienação. Assim, chamamos as famílias para conhecer e valorizar as culturas indígenas presentes em nosso país. Conviver com elas é um privilégio que poucas sociedades têm, e é, sem dúvida, uma das chaves para podermos sonhar com um futuro mais diverso, acolhedor e humano. José Álvaro da Silva Carneiro. Com o sol da manhã brilhando, Inaiê se levanta em um só pé. Na canoa vai remando e se deixa levar pela maré. Entre a cidade e a cachoeira, a menina encontra uma flor de sucupira. Começa a desbravar a mata inteira e assim dá início a toda essa pira. Piramboia, Piratininga, Piracema, Piracicaba. Tem olhos de jabuticaba a menina de Piraquara. Chega na margem do rio, vê peixes pra dedéu. Ela quer, na verdade, ver a sereia Iara, mas é um peixe que salta falando ao léu. Que bela moça procura o canto das sereias e outros seres. Saiba que sob esse manto o que mais tem são saberes. Aproveito sua atenção para te contar histórias dos indígenas dessa nação que nada tem de simplórias. Nessa nossa terra, que há muito foi mapeada, temos muitas gentes. Aconselho a ter o ouvido aberto para não perder o fio da meada, já que falamos muitas línguas diferentes. Te pergunto se você sabe dessa pira, de quem ensinou o nosso jeito de chamar muitas plantas, bichos e também o curupira. Te pergunto se você sabe dessa pira, de quem ensinou sobre as vontades do rio e do ar, e que respeito à natureza não se tira. Te pergunto se você sabe dessa pira, de quem vê um homem velho a constelar, seguindo com a terra e o céu sempre em sua mira. Paiaiá, Canoé, Guató, Tucano, Gamela. São alguns de nossos povos originários. Pode até parecer história paralela, mas os caminhos em comum são vários. Cara Preta, Funiô, Macuxi, Crarrocanela. Estes e outros há muito aqui estavam quando os portugueses chegaram à caravela. Nenhum bicho, planta ou terra faltavam. Hoje o índio pode estar na metrópole ou na floresta, com arco, flecha e celular, ao redor da fogueira fazendo seresta ou tendo um apê como lar, pois com bem mais de 200 etnias não dá para generalizar. Ao envolvimento de muitas cercanias, o gosto vai do rap à música popular. Vou te contar que aqui,
Bem pertinho, logo ali, numa aldeia nova que fica ao pé da serra, moram grupos caigangues junto dos guaranis, e lá eles compartilham a vida, a escola e a terra. Aprendem suas línguas, caigangue, guarani e português. Fazem brincadeiras e também trabalhos sérios. Pensando no futuro, aprendem inglês, desvendam o passado, a natureza e seus mistérios. Antes eles brigavam e agora estão unidos. Suas crianças hoje crescem no mesmo chão ao não se darem por vencidos, passaram a dividir o território e a tradição. Essa pira toda é longa, devo confessar que tenho muita história na manga para a menina Inayê contar. Do perto, do longe, do igual e do diferente. É preciso sempre lembrar que cada povo tem sua semente e memórias para guardar. Já agora tenho que ir. Começou a Piracema, mas antes de me despedir, resgato nosso tema. Te pergunto se você sabe dessa pira, de quem deu seu nome, de sua cidade, do mate, da pitanga e da barra do Ararapira. É tudo indígena, menina! Sem dizer mais nada, o peixinho vai embora. Inayê na canoa segue sua jornada, pensa na loucura dessa conversa da hora e logo de cara solta uma gargalhada. Com os olhos brilhando de curiosidade, Inayê vê que tem muito que aprender. Percebe que o mundo é uma grande comunidade onde todos querem poder simplesmente ser. Mas afinal, que pira é essa? Há quem diga que os portugueses descobriram o Brasil. Mas quando eles chegaram, aqui já tinha um monte de gente, mais ou menos 1000 povos indígenas diferentes, e o número de línguas faladas por eles era quase igual a esse. Pira, por exemplo, é uma palavra que alguns desses povos usavam e significa peixe. Só que para nós, pira é também uma gíria para falar de coisas malucas. E assim, este livro ganhou um nome. É que além de pira, há muitas outras palavras e traços dessas culturas que fazem parte da nossa vida e a gente nem se lembra ou, muitas vezes, nem imagina de onde vem. Que coisa doida, né? Hoje em dia, quem mora nas cidades grandes, asfaltadas, cheias de prédios e indústrias, pode até pensar que a vida foi sempre assim. Mas tem rua que já foi rio. Um dia o asfalto tomou o lugar da mata e cobriu as capoeiras nesses lugares. Se você vive onde já foi território tupi-guarani, pode ser que o seu bairro tenha sido uma taba, que depois, quando foi abandonada, virou tapera. E bem no lugar onde é a sua casa, uma família pode ter construído como morada uma oca muito tempo atrás. Assim como pira, capoeira, taba, tapera e oca, as culturas e povos indígenas têm muito a nos ensinar. Nas próximas páginas, vamos conhecer um pouco mais sobre a diversidade daqueles que estão aqui desde muito antes do Brasil se chamar Brasil. Vem com a gente? Pira, pirá, pirã ou piró. Em muitas línguas tupi-guarani, pira significa peixe. É por isso que o nome de tanto peixe por aqui começa desse jeito: piraputanga, pirarucu, piranha, Piratinga, Piraíba e por aí vai. Diferentes línguas escrevem de um jeito parecido, com pronúncias distintas. Algumas línguas, tupi-guarani, por exemplo, pronunciam pirá. Entre os caigangues, alguns grupos usam pirã, outros falam piró. E com tantos povos e línguas indígenas diferentes, nem sempre peixe é pira. Olha só. Ashima em Munducuru, Baca em Kaxinauá, What em Iquipeng. Em Bororó é caro. Por que o índio mora no Brasil e não na Índia? Quando a esquadra de Cabral chegou por aqui, estava procurando pelas Índias Orientais, de olho nas especiarias. Por isso, as pessoas que eles encontraram foram chamadas de índios. Essa história já é bem conhecida. A palavra índio continuou sendo usada, passando por cima da imensa diversidade que caracteriza os povos indígenas no Brasil, sempre de um jeito cheio de preconceitos e vazio de significados. Pouco se fala, ainda hoje, que esse índio não é um, são muitos. Esses povos resistem, e a palavra índio hoje é usada por eles como união, como marca de diferença com os não índios.
é uma identidade multiétnica, pois abriga várias etnias. Índio é quem faz parte de um grupo entre os que compõem os povos originários do Brasil, sendo também reconhecido por esse grupo como um membro e vivendo, de forma transformada, o que os seus antepassados viveram. Ao contrário do que muita gente pensa, não tem nada a ver com o tipo de roupa, com onde se mora, com assistir à TV ou com frequentar a universidade. Nossas gentes já eram muitas, ainda são: tucano, gamela, paiaiá, canoé e guató. Nem tucano ave, nem gamela tigela. Esse tucano e essa gamela, assim como paiaiá, canoé e guató, são os nomes de alguns dos mais de 240 povos indígenas que vivem hoje no Brasil. Todos eles, nossa gente. Quase 900 mil pessoas que falam por volta de 150 línguas diferentes. Em 1500, quando os europeus chegaram aqui, um número muito maior de povos já vivia nessas terras. Na época, havia provavelmente mais de 2 milhões de indígenas distribuídos em mais de 1.000 povos diferentes pelo território que hoje é o Brasil. Entre as mais de 1.000 línguas faladas por essas pessoas, algumas se pareciam entre si como o português se aproxima do espanhol. Outras eram tão diferentes como o português e o japonês. O que é Tupi-Guarani? Já disseram que é uma língua, muita gente pensa que é um povo. Mas o que é o Tupi-Guarani? Tupi é uma grande família de línguas dos povos que moram na América do Sul. Essa família se divide em ramos, exatamente como os de uma árvore. Um deles é o Maueti-Guarani. Daí saem diversos sub-ramos, os galhos dessa mesma árvore. Um deles é o Tupi-Guarani. E é aqui que está a novidade. Esse sub-ramo traz muitas línguas, que na verdade são as folhas de tal árvore, faladas por povos que estão distribuídos por 13 estados do Brasil. Há folhas também no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, no Peru, na Colômbia, na Venezuela e na Guiana Francesa. O Brasil antes de ser Brasil. O nome do nosso país revela muitos segredos em uma só palavra. Brasil é madeira com miolo cor de brasa. Esse miolo pode virar tinta e, por causa disso, os europeus fizeram o pau-brasil cruzar o oceano e ganhar o mundo. Mas eles só souberam da madeira brasa-cor porque alguém contou. Os antigos tupis a chamavam de árvore avermelhada, árvore rosada, ibirapitanga. Essas 6 letras de Brasil falam também de sabedoria. Só quem conhece seu lugar e sabe o que a terra dá pode dizer a cor do que mora dentro da casca de uma árvore. Isso é conhecimento ancestral, conhecimento de vários povos que viveram no território que hoje é o continente americano por milhares de anos antes dos europeus chegarem. Muito, muito antes de serem desenhadas fronteiras dividindo cidades, estados e países. Do tupi ao português. Já se falou muito tupi pelo Brasil afora, sabia? Durante os primeiros séculos da colonização portuguesa, a região onde hoje fica o estado de São Paulo foi um dos centros de propagação do tupi. As bandeiras, que eram as expedições que partiam de lá rumo à conquista do interior do Brasil, eram formadas principalmente pelos filhos de mulheres indígenas com europeus, conhecidos como mamelucos. A partir de 1600, a colonização chegou à região amazônica e, anos depois, uma língua descendente do antigo tupi se desenvolveu por ali. Só que em 1757 entrou em vigor a primeira lei que determinava o português como língua oficial na colônia. Essa medida foi instituída por um ministro da coroa portuguesa, que mais tarde ficou muito famoso, o Marquês de Pombal. Depois disso, vieram outras medidas, como a obrigatoriedade do ensino de português nas escolas. Talvez, se não fosse o Marquês de Pombal, hoje estaríamos conversando e escrevendo em tupi. O tupi que a gente fala. A distância em linha reta entre Manaus, no estado do Amazonas, e Santarém, no estado do Pará, é de 592 quilômetros.
Até 5.000 anos atrás, era nessa região que viviam aqueles que originaram todos os grupos falantes das línguas do tronco tupi. Provavelmente, por causa do aumento da população, eles começaram a migrar, se espalharam e ocuparam boa parte do território que, após a chegada dos europeus, se tornou o Brasil. Esse encontro explica a porção de palavras de origem tupi na língua portuguesa que falamos. Como vimos, até o século XVIII, muito se falou tupi por aqui. Existe todo um universo de palavras a serem descobertas. Mergulhando em seus significados e origens, é possível conhecer um pouco mais dessa parte de nossa história. Caju, de acaiu. Capim, de capií. Capoeira, de copoeira. Mato que cresce. Caatinga, de caatinga. Mau cheiro. Cuia, de cuiaba, fruto da cuieira. Curumim, de cunumi, menino, guri. Jabuticaba, de jaboticaba. Mandioca, de mandioca. Maracá, de chocalho, maraca ou maracá. Maracujá, vem de murucuiá. Nhenhenhen, de anhen, eu falo. Oca, vem de oca, casa. Peteca, de aipeteque. Espalmar, golpear. Piracema, de piracema, saída dos peixes. Pereba, vem de mbereba pereba, ferida. Taba, aldeia. Tapera, de ex-aldeia, ruína. Piranha, vem de piranha, peixe dentado. Paçoca, de apaçoca, socar, compactar. Pitanga, Ibá-pitanga, fruta avermelhada. Olha quantas palavras de origem tupi podemos encontrar só no estado do Paraná. Paraná vem de Paranã, mar ou água do mar. Paranaguá vem de Paranã-nguá, enseada do mar. Parnanguara vem de Paranã-iguara, habitante do mar. Iguaçu, de Iguaçu, rio, água grande. Sapopema, sapó-pema, raiz achatada. Jaguariaíva, Iaguara e Aíba, ruim rio das onças. Itaperuçu, de Itapera-Uçu, tapera grande do rio. Guaraqueçaba, de Guaraquerçaba, local de dormir dos guarás. Curitiba, de Curitiba, ajuntamento de pinhão. Há também uma versão contada por antepassados dos caigangues. Quando passavam pela região onde hoje está a cidade, um dos membros morreu. Então, o líder do grupo orientou que ele não fosse enterrado ali, mas apenas no destino final, Rio das Cobras. Ele teria dito: levem ele ligeiro, cur ligeiro, ti ele, van, carregar coisa comprida. Bicharada. Você sabia que mais ou menos 80% das palavras que dão nome às nossas fauna e flora têm origem tupi? Foram os povos nativos que apresentaram aos europeus os bichos, plantas e tudo mais. E foi assim que a capivara, a sussuarana, a jiboia e o jabuti, junto com um tantão de outros animais, árvores e flores, entraram no dicionário do português que a gente fala. Nossa língua emprestou palavras de outras línguas indígenas também, principalmente aquelas que foram gerais em alguma região da América Latina. Não são tantas quanto as palavras de origem tupi, mas usamos bastante. Cacau, por exemplo, tem origem maia. Cacique vem do taino, uma língua aruaque, assim como canoa, tabaco e goiaba. A palavra puma vem do quechua e para eles quer dizer onça. Já chocolate, abacate e coiote são palavras de origem náhuatl, a língua falada pelos astecas. Ser diferente é legal. Usamos o nosso idioma para nos comunicar e nos fazer entender. Por meio da língua, traduzimos nossa cultura, nossa história e nossas tradições. Conhecimentos transmitidos por quem veio antes de nós. Aprendendo nossa língua, aprendemos também, desde pequeninos, o jeito de ser da nossa sociedade. É por isso que, quando uma língua deixa de existir, a humanidade perde um pedacinho seu.
No Brasil, por exemplo, há muitos jeitos diferentes de ser e de viver. Já reparou? Essas diferenças aparecem também na forma de falar de cada lugar. A gente contou aqui um pouquinho de como o português falado por nós incorporou muitas palavras de origem indígena, principalmente do tupi antigo, por causa da presença dos tupis no litoral, onde primeiro se estabeleceram os colonizadores. Isso faz parte da nossa história. Ao reconhecer e valorizar a pluralidade de povos e culturas presentes em nosso país, estaremos fortalecendo nossa própria identidade. Salve a diferença! Glossário. Barra do Ararapira, localizado em Guaraqueçaba, município do litoral norte do Paraná, divisa com o estado de São Paulo. Cara preta. Há 2 povos presentes no Brasil identificados com a denominação cara preta, os avacanoeiros e os mundurucus. Catira, dança folclórica brasileira que tem um ritmo marcado pelas batidas de pés e mãos dos dançarinos. Dizem que sua origem é uma mistura das influências indígena, africana e europeia. Curupira, personagem da cultura popular brasileira de origem indígena. Quase todo mundo já ouviu dizer que ele tem os pés virados para trás e, confundindo os caçadores e outros inimigos, protege as matas e florestas. Funiô, povo presente no Brasil, único povo do Nordeste brasileiro que mantém viva sua língua, Yate. Gamela, povo presente no Brasil. Guarani, nome genérico para alguns povos que vivem ao sul da América do Sul. No Brasil, são chamados assim os Kaiowás, Bãs e Nhandevas. 2. Nome genérico das línguas que esses povos falam. Guató, povo presente no Brasil. 2. Língua falada pelos guatós. Atualmente, apenas 2 falantes dessa língua são conhecidos. Homem Velho, nome de uma constelação do sistema astronômico indígena brasileiro. Tuia, em Guarani, no lado leste, indica o início do verão e o início da estação chuvosa para o norte. É formada pelas constelações ocidentais, Taurus e Órion. Iara, famosa sereia dos rios e cachoeiras que encanta e amedronta com seu irresistível canto. Isso porque, segundo a lenda de origem indígena, quem a segue até o fundo dos rios nunca mais volta. Inaiê, nome próprio. Em tupi, Inaiê é o nome do gavião carijó, também chamado de gavião indaié ou inagé. Itapira, município localizado no estado de São Paulo. De acordo com o dicionário ilustrado Tupi-Guarani, o nome significa ponta de pedra ou pedra pontiaguda. Segundo Navarro, é de pedra levantada. Itabura. Jabuticaba, fruto da jabuticabeira, do tupi e a boticaba. Caigangue, povo presente no Brasil. 2. Língua falada pelos caigangues. Canoé, povo presente no Brasil. Crarocanela, povo presente no Brasil. Macuxi, povo presente no Brasil. Paiaiá, povo presente no Brasil. Piracema, movimento de migração dos peixes para a reprodução, que sobem o rio em direção contrária à correnteza. Do tupi, Piracema, pirá, peixe, mais sema, sair. Piracicaba, município localizado no estado de São Paulo. Do Tupi-Guarani, lugar onde peixe chega, ou chegada dos peixes, composto por pirá, peixe, mais sique, chegar, mais aba, lugar. Piramboia, peixe da bacia do rio Amazonas, do tupi, piramboiá, peixe-cobra. Piraquara, município localizado no estado do Paraná. De acordo com várias fontes, significa toca dos peixes. Do tupi, pirá, peixe, mais quara, buraco, esconderijo. Esta cidade passou a ser notícia por abrigar o complexo penitenciário para onde os condenados pela operação da Polícia Federal Lava Jato foram enviados. Piratininga, nome indígena do lugar onde hoje se localiza a cidade de São Paulo, que se chamou, no começo do Brasil Colônia, São Paulo dos Campos de Piratininga. Significa peixe seco, do tupi, pirá, peixe, mais tininha, seco. Pitanga, fruto da pitangueira. Seu nome vem do tupi antigo, ibá pitanga, que significa fruta avermelhada.
Sucupira, nome de algumas espécies de árvores que têm madeira de lei. Do tupi, sebipira. Tucano. Os Yampamassa vivem no Brasil e formam um povo que ficou mais conhecido como tucano. 2. Língua falada por diversos povos no estado do Amazonas. 3. Denominação de uma família linguística. Lei de Incentivo à Cultura. Instituição beneficiada. Hospital Pequeno Príncipe. Patrocínio Andali, Nippon Flex, Cia Petro. Contrafo, Agrícola Horizonte. Metiza, Nórdica Veículos. Trator Nil. Tintas Virgínia. Aços Continente. Gemi, Grupo Pergoraro. Ravato. Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal.